Olá, boa tarde. Conforme prometido, hoje, nessa data, estamos inaugurando o nosso canal YouTube para o projeto de videoaulas sobre o tema português em releitura. Como o próprio nome já diz, trata-se de um conjunto de videoaulas onde nós abordaremos uma série de conteúdos gramaticais que são recheados de impropriedades, de incongruências, de superficialidade, o que dificulta, em alguns casos, o ensino e aprendizado, da língua portuguesa. E essas incongruências acabam por provocar verdadeiras saias justas para o professor, no seu dia a dia. Porque a nossa língua portuguesa, como nós sabemos, é uma verdadeira seara de situações, de armadilhas, situações de saia justa para o professor. Não raro nos deparamos em sala de aula com aquelas perguntas, algumas delas até maledicentes, formuladas pelos alunos, mas alguns deles já o fazem para provocar o professor, porque eles sabem, esses alunos maledicentes, capciosos, fazem esse tipo de pergunta porque eles sabem que as nossas gramáticas às vezes deixam hiatos muito profundos, pontos falhos sérios que criam essas situações de saia justa para o professor. E é exatamente com a visão voltada para esse tipo de situação, essas de saia justa para o professor, que há alguns anos passamos a nos dedicar a uma pesquisa contínua desses conteúdos gramaticais que envolvem esses aspectos negativos. Nossa primeira produção, fruto dessas pesquisas, foi esse CD, hoje naturalmente já ultrapassado, porque com a evolução da tecnologia, uma produção dessa em mídia, em CD, realmente não faz mais sentido. Sim, então o título dessa produção aqui foi A Gramática que Não Está na Gramática. Por que nós atribuímos esse nome? Porque na pesquisa que desenvolvemos, ou que temos desenvolvido, a cada dia nos deparamos com situações esdrúxulas que caracterizam esse título. Por exemplo, a não inclusão nas nossas gramáticas de muitos assuntos que são típicos da nossa língua portuguesa. E as nossas gramáticas, de um modo geral, não fazem a menor menção a esses conteúdos. Só para citar, assim, só para exemplificar, temos o caso daquele tópico gramatical chamado aplologia. Não confundir com apologia. Nós temos então a palavra aplologia. Nós temos um exemplo de aplologia quando dizemos assim, vaidoso, o adjetivo vaidoso. Se o substantivo correspondente é vaidade, o correto, pela lógica gramatical, deveria ser vaidadoso. Então, quando nós suprimimos uma sílaba de uma palavra, como acontece na palavra vaidoso, saudoso, que também deveria ser saudadoso, então aí está presente esse conteúdo gramatical chamado aplologia, que você não encontra em quase nenhuma, não, na totalidade das gramáticas. Então isso é só para provar. E aqui temos, então, como nós tivemos que desativar a comercialização desses CDs, nós aproveitamos, então,
os tópicos que o integravam e os transferimos para essas obras gramaticais, aí sim, já no formato de apostila. Aqui temos a primeira apostila, que leva o título de Português do Fundamental 1/2. Aqui nós contemplamos diversos conteúdos específicos para esse segmento de ensino, né, e que contém, conforme já abordado, muitas incongruências em torno desses tópicos. Apenas para exemplificar, o nosso alfabeto, que é um tópico que tem a ver com isso aqui, né, com esse segmento. Com a última reforma que houve, que previu a inclusão das letras K, W, Y, inclusão não, oficialização, né, porque essas letras já existiam. Então, a oficialização dessas letras provocou uma série de alterações que, infelizmente, os nossos gramáticos não se preocuparam em dar conhecimento, né? Apenas para ilustrar do que eu estou falando, a respeito do que eu estou falando, se lhes fosse perguntado, por exemplo, a letra W é uma consoante ou é uma vogal? A resposta, quero crer, de nosso professorado de língua portuguesa, acho que seria imediata. A letra W sempre foi e sempre será consoante. Será que essa resposta estaria correta? Nós provamos que não, né? Mas não vamos antecipar nenhum detalhe a respeito, porque este vai ser um dos tópicos a serem abordados nas nossas videoaulas. Imediatamente após a produção dessa obra gramatical intitulada Português do Fundamental 1, nós lançamos essa segunda obra, chamada Nas Entranhas da Língua. Aqui já é para o segmento do Fundamental 2 e Ensino Médio. Aqui abordamos também tópicos que envolvem congruências, etc. e tal, atinentes à área de morfologia e sintaxe, certo? Muito interessante para quem gosta dessa seara de morfossintaxe. E deixamos, por último, para falar sobre essa nossa última obra, chamada Semântica Básica Aplicada. Até hoje não conseguimos ainda entender, porque para nós é algo inconcebível, a não menção desse segmento semântica nas gramáticas de língua portuguesa. É provável que muitos não saibam, mas a semântica é o segmento da nossa língua mais importante. Por que mais importante? Porque é a semântica que fala a respeito do sentido das palavras, da variação de sentido, né? Da mudança de sentido que uma mesma frase pode ter a depender dos diversos contextos. E só para exemplificar, para nós vermos o quanto a semântica está presente no nosso dia a dia, o que confirma a importância, né, desse segmento da nossa língua, nós temos, na parte futebolística, nós sempre ouvimos frases ditas assim pelos torcedores de Bahia e Vitória. Bahia e Vitória jogarão semana que vem. Pelo que nos foi dado a conhecer, a única interpretação possível e aceitável para esta afirmação, Bahia e Vitória jogarão na próxima semana, é que os dois irão se enfrentar. É a única interpretação da qual temos conhecimento. Mas aqui, nessa nossa obra, Semântica Básica Aplicada, nós mostramos que, a exemplo de diversas outras frases desse tipo, que se enquadram nos contextos semânticos, esta frase permite uma segunda interpretação, que é a seguinte: quando nós dizemos Bahia e Vitória jogarão amanhã, a segunda interpretação permite dizer que os dois necessariamente não vão se enfrentar. Pode ser interpretado, por exemplo, como Bahia vai jogar contra o Conquista, por exemplo, e Vitória vai jogar contra o Itabuna. Não é verdade?
Temos um outro caso também muito corriqueiro que usamos quase que no dia a dia. Quando nos despedimos de alguém que nos é querido, nós sempre dizemos assim, fique bem aí. A interpretação que nós usamos até hoje, que tem sido consagrada, é só essa, que quer dizer o seguinte: fique bem, fique confortavelmente aí. Não é verdade? É. Mas se nós nos ativermos aos detalhes dessa frase, vamos perceber que ela permite uma segunda interpretação. Quando eu digo fique bem aí, eu posso estar dizendo para essa pessoa: fique exatamente aí, não se mova, não saia desse lugar. Então, esses dois exemplos que eu citei, Bahia e Vitória vão jogar amanhã ou jogarão semana que vem, e esse fique bem aí, são dois dos milhares ou milhões de exemplos de frases que se enquadram nesse contexto semântico. Ou seja, frases para as quais há a possibilidade de mais de uma interpretação, mas que nós só conhecemos uma delas. Não é? Um outro caso que a gente pode citar: a partir de hoje não bebo mais. A interpretação que é dada a essa frase, a única interpretação, é a de que eu vou parar com essa prática de beber ou de fumar. Mas se a gente olhar detidamente para essa frase, vamos ver que quando eu digo a partir de hoje não bebo mais, não significa necessariamente que eu vou parar de beber. Pode, por exemplo, significar que eu vou continuar bebendo ou fumando, mas apenas não ultrapassando o que temos bebido até hoje. Não vou beber mais, ou seja, vou continuar bebendo ou fumando o mesmo que venho fazendo até hoje. Ok? Então, isto e muitas outras situações desse tipo, que permitem muitos questionamentos da nossa língua, nós iremos abordar desta forma que estamos fazendo aqui, bem formalmente, mas com fundamentação, diga-se de passagem, em nossas próximas videoaulas. É importante nós frisarmos o seguinte: quando nós nos dispomos, como estamos fazendo, a questionar nossos gramáticos ou linguistas, nós não estamos nos insurgindo contra e muito menos desprestigiando essas autoridades. Apenas, como parte interessada que somos, já que somos professores de língua portuguesa, apenas nos julgamos no direito de questionar aquilo que é possível questionar. Com isso, nós mostramos aos nossos colegas professores a necessidade de passarmos a ver a nossa língua de uma forma mais crítica, não sermos tão submissos a tudo que nela está contido. Né? Nós temos um caso muito sério, dentre os muitos que nós abordamos aqui, o emprego da desinência verbal AM. Na maioria, na quase unanimidade, na quase totalidade das gramáticas, há uma regra que diz o seguinte: empregamos a desinência AM para indicar que o verbo está no passado, ou pretérito. E aí dão como exemplo: falavam, disseram, ganharam, ganhavam. Né? Tudo bem. Aí, coincidentemente, o verbo está no passado. O que justificaria, a priori, esse emprego dessa terminação AM, dessa desinência AM. Mas aí, para demonstrar que essa regra é falha ou muito superficial, nós citamos exemplos como estudam, falam, ganham. O que é que acontece nesses exemplos, nessas formas verbais? Não são formas verbais indicativas de passado. Quando eu digo estudam, falam, ganham, é indicativo presente. Então, essa regra do emprego da desinência AM já estaria, como é que se diz, anulada. Temos um outro exemplo, ainda referente a essa desinência, que é quando nós dizemos diriam, ganhariam, falariam, que nem é presente nem é passado, é futuro, futuro do pretérito. E também emprega essa desinência. Então,
como além de nossa apresentação, de nossa exposição crítica, também fazemos questão de mostrar o